Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernanda Lima, sou professora de Conhecimentos Pedagógicos. A gente vai lidar aqui agora com algumas questões relacionadas à ética, que foi um assunto que a gente viu que não tem dificuldade nenhuma, a gente aprendeu que ética, ela está relacionada à reflexão do que é certo e errado, que ela não tem um caráter normativo. A ética, ela vai fazer com que a gente reflita sobre as nossas ações, sobre os nossos costumes, sobre as nossas prioridades, sabendo que essa ética ela é relativa de acordo com o tempo, de acordo com a vivência, de acordo com a sociedade que a gente está inserido. Vem aqui, vamos ver como que essas questões são cobradas em prova. Não basta ser apenas morais, apegados a valores das tradições. Isso nos faria moralistas e tradicionalistas, fechados sobre o nosso sistema de valores. Cumpre também sermos abertos a valores que ultrapassam aqueles do sistema tradicional ou de alguma cultura determinada. Aí Leonardo Boff, quando ele cita esse trecho, ele está se referindo a trabalho bibliográfico? Não, né, gente? Ética, exatamente. A nossa resposta já está aqui. É exatamente sobre ética quando a gente pensa que não basta apenas ser morais. Cultura? Não, e nem trabalho em equipe. A ética vai trazer exatamente isso. Não basta a gente ser moral. A gente tem que ter o pensamento ético. Enquanto a moral, ela nos obriga, aí obriga, entre aspas, enquanto a moral ela traz regulamentos e ela traz uma legalidade ou ilegalidade, ela está normatizada, a gente tem a oportunidade na ética de refletir sobre o comportamento. O nosso comportamento ético ele é muito mais importante do que a gente cumprir uma norma. Por quê? Porque se a gente pensa eticamente, em nenhum momento a gente vai descumprir essa norma, porque nosso pensamento já é pautado em fazer o correto. Por isso que a ética ela precede a moral. E ela é muito importante. A partir do momento que a gente consegue refletir no que é certo e no errado, a chance de a gente ser amoral, ela cai drasticamente. Então a resposta é a letra B. A ética se apresenta como uma reflexão crítica sobre a política? Não necessariamente, né? Moralidade? Sim, acabei de falar, né? Ação e ou trabalho. Observe que as questões elas vão vir sempre mais ou menos da mesma forma. A ética, como eu disse, ela nos leva a refletir sobre o que é certo e o que é errado. E quem define o que é certo e errado? A moral. A moral define. A ética nos faz refletir. Então, nesse contexto, a ética ela vai apresentar uma reflexão crítica sobre o que é moral mesmo. Quando eu penso, eu não posso matar, né? Matar está lá no artigo tal do Código Penal de que é um crime. Quando eu estou às vezes uma pessoa passa por uma situação de raiva, mataram um parente seu e vem aquele espírito de vingança, né? Momentâneo. O que faz esse espírito de vingança ir até o fim ou não ir até o fim? A reflexão ética sua. Ele morreu porque alguém matou. Eu vou fazer justiça com as próprias mãos? Essa reflexão que nesse meio caminho a pessoa fez é que vai definir se ela vai fazer justiça com as próprias mãos e também vai cometer o crime do homicídio, ou se ela vai fazer uma reflexão ética que vai fazer com que ela entenda que o erro de um não pode ser perpetuado né, o erro da pessoa não pode perpetuar no seu erro. E essa reflexão ética que vai nos afastar ou nos aproximar do que a moral traz como certo e errado. Então ela vai trazer essa reflexão crítica sobre a moralidade. A ética como padrão de comportamento no trabalho é uma das características mais importantes do servidor público. A ética se constitui de valores definidos pela religião de cada um? Não, nada vinculado à religião. Valores pessoalmente definidos como ético? Também não. Se é uma norma de comportamento padrão, a gente entende que não é pessoalmente definido. Valores socialmente definidos como éticos? Sim, e a gente vai explicar por quê. Critérios assumidos individualmente? Também não, seria muito parecido com essa. Concepções adquiridas no ambiente familiar? Também, mas essa aqui vai fechar melhor na nossa questão, porque não são somente os valores adquiridos no ambiente familiar, são os valores socialmente definidos como éticos. Quando a gente está inserido numa comunidade, hoje a gente está na sociedade que muitos dizem que é politicamente correta.
Quando você pensa de forma ética, colocando como exemplo um ente querido seu, você vai perceber que não é somente um politicamente correto. É um resguardo para que a sociedade ela viva de forma harmônica, de forma que respeite o outro. Quando a gente pensa, eu dei exemplo, esse mesmo exemplo na teoria, vou dar na prática. Quando a gente pensa que há 20 anos algumas piadas de cunho talvez homofóbico ou de cunho relacionado à cor da pele faziam muita graça, muito sucesso e hoje não fazem tanto, são os valores éticos que foram moldados e foram transformados socialmente. São os avanços dos pensamentos éticos que mostraram que qual é a graça de uma piada sobre negro, né? Qual é a graça quando se faz uma piada sobre negro? Essa reflexão que hoje a gente está muito mais próxima de atingir do que há uns 20 anos, há uns 500 anos, a época da escravidão, é que foi moldada a partir das percepções, dos conceitos e das reflexões éticas socialmente moldados. Hoje, se você faz uma piada sobre negro, negro, macaco, qual é a graça? Né? Socialmente falando, vai ter gente ainda com pouca reflexão ética que vai achar graça? Vai, né? Mas de uma forma geral, já não é aceito como engraçado. E aí, quando a gente pensa nesse tipo de comportamento, a gente pensa que ao não se achar graça, a gente está diminuindo a chance de cometer o crime de racismo com a falta de moral. Entendem? Essa é a reflexão que tem que ser feita. A ética pode ser definida como um conjunto de valores genéticos que são passados de geração em geração? Não, né? Um princípio fundamental para que o ser humano possa viver em família? Talvez, né? Parte da filosofia que estuda moral, isto é, responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento humano da sociedade. Aqui está um conceito top na balada, então a gente já corta os dois. Um comportamento profissional a ser observado apenas no ambiente de trabalho? De forma alguma. A boa vontade no comportamento do servidor público em quaisquer situações e qualquer tempo do seu cotidiano? Não está relacionada, a ética não está relacionada apenas à boa vontade. A ética ela vai ser definida exatamente como a parte da filosofia, isso foi dito na teoria. A ética ela vem do grego ethos e ela realmente é uma parte da filosofia que vai trazer essa reflexão do que é certo, do que é errado, e que vai estudar moral, consequentemente vai estudar moral. Enquanto a ética se encarrega em fazer a reflexão do que é certo e errado, a moral vai nortear o que é certo e o que é errado. Então é isso. Conjunto de atitudes e valores positivos aplicados no ambiente de trabalho, sendo de fundamental importância para o bom funcionamento das atividades da empresa e das relações de trabalho entre os funcionários. São normas que formam a consciência do profissional e representam imperativos de sua conduta. O conceito refere-se à definição de. A gente sabe que esses conjuntos de valores positivos aplicados no ambiente de trabalho, sendo, super importantes para o bom funcionamento, tem relação com o quê? Com a ética profissional. Aquela consciência do profissional de representar bem a empresa, fazendo da melhor forma, trazendo o seu melhor, se colocando no lugar do outro e percebendo que o comportamento dele vai influenciar positivo ou negativamente, está completamente relacionado à ética profissional. Então a resposta é a letra D. Pessoal, as questões sobre ética, elas se repetem, elas vão fazer esse paralelo entre o que é moral, o que é ética, o que é certo, o que é errado, o que é norma, o que é reflexão. Então, o que tem que fixar para vocês é, a ética, ela vai refletir no que é certo e errado, ela não norteia, ela não disciplina nada. A moral vai nortear e disciplinar o que é certo e errado. A partir da reflexão ética, a gente tem a oportunidade de rever nosso comportamento, agindo sempre de forma moral. E quando a gente é impedido de refletir eticamente, a nossa chance de infringir uma lei e não ser moral, ela aumenta consideravelmente. Mas o que tem que fixar é que a ética, como parte da filosofia, do campo da filosofia, ela vai trazer na gente, dentro da gente, essa reflexão do que é bom, do que é ruim, do que é certo, do que é errado,
mas em nenhum momento ela vai apontar o dedo, em nenhum momento ela vai julgar, em nenhum momento ela vai trazer a regra. A regra ela vai vir da moral. Espero que vocês tenham gostado. Encontro vocês na próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.